Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula hoje sobre depreciação de ativos. Nós vamos passar pelos tópicos introdução, tempo, vida útil e taxa, método linear de depreciação, método de depreciação pela soma dos dígitos e método de depreciação pela quantidade produzida, ok? Vai estudar esses três métodos, são os principais, tá? Não é nada muito difícil, muito complexo, dado tudo aquilo que vocês já viram durante esse semestre. Introdução. Depreciação de ativos. O ativo mobilizado de uma empresa é representado pelos direitos que tenham por objeto os bens destinados ao uso nas atividades da empresa ou à manutenção de suas atividades. Por exemplo, máquinas, móveis, imóveis, equipamentos, veículos, computadores, instalações, construções, terrenos, etc. São todos aqueles bens que a empresa possui, que ela fez um investimento para eles ficarem ali servindo a empresa de alguma maneira e estão devidamente ativados, ok? Eles estão sendo aplicados para o uso no dia a dia, sejam eles móveis, equipamentos, maquinários, etc, ok? São os bens que a empresa comprou, muitas vezes para utilizar ali na sua atividade produtiva ou simplesmente para dar suporte para todas as atividades que ocorrem dentro da empresa, ok? São aqueles bens, vários imóveis, utensílios em geral, ok? Normalmente são contabilizados apenas aqueles que têm um valor considerável, tá? Coisas que têm um valor pequeno, às vezes um aparelho telefônico não vai acabar sendo mobilizado. Ok? Não vai ter essa questão de depreciação sobre aquele item. Mas isso aqui é uma discussão bem maior sobre contabilidade que fica para outra disciplina. O ativo mobilizado pode ser tangível e intangível. Tangíveis são aqueles elementos que possuem um corpo físico, como máquinas, equipamentos, veículos, etc. Intangíveis são aqueles que não possuem um corpo físico, mas envolvem direitos de propriedade, como marcas, patentes, direitos autorais, entre outras coisas. São detalhes que isso aqui são bens que a empresa realmente possui, eles possuem valores, ok? Mas eles não são físicos. Perfeito? A partir do momento que a empresa, por exemplo, tem uma patente, essa patente é um bem da empresa, digamos, é alguma coisa que ela pode utilizar efetivamente para ganhar dinheiro em cima daquilo, seja ela mesma explorando e produzindo aquele bem patenteado ou cedendo os direitos para terceiros e ganhando por meio de royalties e outras formas de remuneração que vão ser acordadas ali por meio de contrato. Mas eles não têm um bem físico. É diferente, eles não são danificados pelo tempo diretamente, então a lógica utilizada para eles tende a ser um pouquinho diferente, ok? E bens tangíveis é muito mais simples de explicar, são computadores, móveis, máquinas produtivas, carros, são todos os bens que a empresa realmente possui em forma física. Então fica fácil para ela simplesmente vender aquele bem e ceder ele para outra pessoa fisicamente, e dessa forma ela fez sua alienação, ok? A depreciação do ativo mobilizado representa o desgaste ou a perda de vida útil dos bens tangíveis, em decorrência do desgaste pelo uso, da ação da natureza ou obsolescência provocada pela evolução tecnológica. Tem certas coisas que vão depreciar muito mais rapidamente que as outras. Lembrando que existe, logicamente, uma depreciação física, digamos que está utilizando uma máquina para produzir alguma coisa e conforme aquela máquina vai funcionando, ela vai estragando. Não vai ser um dano, por exemplo, causado pelo tempo. Já outras coisas, às vezes como eletrônicos, têm formas diferentes de eles estarem se depreciando e se estragando com o passar do tempo. Por exemplo, um computador, além do fato de que, por exemplo, seus componentes internos vão se desgastando ao longo do período, tem também a situação de que o computador vai ficando ultrapassado, muitas vezes em relação, por exemplo, a softwares que vão ficando cada vez mais pesados, exigindo mais do sistema. Então aquele computador, por mais, digamos, que ele esteja funcionando corretamente, ele liga e desliga normalmente, não apresenta nenhuma falha em seu funcionamento técnico, ele acaba sendo insuficiente para conseguir pegar e ser utilizado para sua atividade principal que ele foi idealizado ali. Então existe uma aceleração ali da apreciação que não é somente o bem estragando ou sendo deteriorado pelo uso contínuo pelo tempo, mas também pela usabilidade dele e a capacidade dele continuar sendo útil, ok? Isso afeta também os tempos que são propostos de depreciação de cada item. Então, tempo, vida útil e taxa, dada a introdução. O ativo mobilizado tangível tem sua vida útil estimada, produzindo ao final um valor residual. Isso é muito comum e nós utilizamos essa lógica também no nosso dia a dia, correto? Por exemplo, nós temos um celular. A gente tem um celular e daí a gente passa-se, sei lá, 1 ano, 2 anos e quer trocar para um celular novo. Claro que a realidade de cada um modifica a situação, querendo. Muitas vezes na minha família a gente acaba cedendo o celular antigo para outra pessoa da família poder utilizar gratuitamente e assim vai. Mas também pode ter a situação em que você quer comprar um celular novo, então você vai vender teu antigo, ou já comprou um novo e quer vender teu antigo, de certa forma para bater no valor que você acabou de gastar. E isso é uma ideia totalmente válida. E na parte, digamos, dos bens que estão sendo desvalorizados, depreciados com o passar do tempo, essa lógica também é aplicada. Por exemplo, esse exemplo do computador que eu dei agora há pouco. Digamos que você pagou R$ 2.000 no computador. Usou ele ali por 5 anos, mas no passar de 5 anos você consegue ainda vender ele por R$ 500. Correto? Então o valor que vai ser gasto durante esses 5 anos pelo investimento ter comprado aquilo e seus usos vai ser os R$ 1.500 que foi a diferença disso, ok? Nós temos ali
pagamos 2.000, mas ainda conseguimos revender por 500. Então fica uma diferença ali de 1.500, que é o valor que nós vamos perder por esse bem estar lá aplicado, ok? A ideia do valor residual é basicamente esse, mesma coisa do celular. Sei lá, você paga R$ 3.000 no celular, consegue vender ele por 1.500, então você perdeu 1.500 por esse tempo que você utilizou, ok? Então essa parte recuperável tem que ser levada em consideração, sim. Esse valor residual representa o valor de sua venda após o seu uso máximo. O uso máximo é relativo, tá? Porque existem regras e leis em cima disso aqui que estipulam, por exemplo, pela Receita Federal, quanto que cada bem vai depreciar. Isso também vai muito além, dependendo da área, pode ter depreciações diferentes para os mesmos itens da área de atuação e setor da empresa. Então isso aqui é bem relativo, tá? Tem manuais de controle de patrimônio e coisas que podem influenciar isso aqui de uma forma um pouco mais dinâmica e alternativa também. Lá na minha empresa, por exemplo, a gente tem uma usina de geração de energia, então lá a depreciação dos bens ocorre de uma forma um pouquinho diferenciada também, tem o próprio manual da ANEEL de controle de bens mobilizados. Então, são regras diferentes, digamos assim. O tempo de vida útil de um bem é determinado de acordo com o tempo que ainda é possível utilizá-lo nas atividades da empresa. Isso aqui tem que atingir uma média. Obviamente você vai ver uma empresa que vai ter um notebook, sei lá, de 8 anos atrás que ainda vai estar em uso, tá? Mas são situações diferentes e peculiares. Mas no ideal acaba seguindo mais ou menos uma métrica específica. Já o valor depreciável será composto pelo valor de aquisição do bem e todos os gastos necessários para colocá-lo em condições de funcionamento, menos seu valor residual. Tem situações também, por exemplo, que são muito simples de serem analisadas, que nem eu dei o exemplo do computador. Aquele computador, para você instalar ele, teoricamente você vai comprar os componentes, ou vai comprar o computador inteiro, e vai colocar ele para funcionamento. Já instalar uma máquina em uma indústria, isso torna-se algo extremamente mais complexo. Primeiro porque tem toda uma análise de projeto envolvido, tem o equipamento em si que vai chegar, tem todo o processo de instalação, dimensionamento, pessoas envolvidas, então acaba tendo muito gasto para colocar alguma coisa em seu devido funcionamento, perfeito? Então tudo isso tem que ser considerado, tem que ser levado em consideração para como ser aplicado. Muitos de vocês eu acredito que vão ter a disciplina de gestão de custos. Isso aqui é uma coisa que acaba entrando bem na situação, porque você tem que ter um controle perfeito e muito bem estruturado de todos esses gastos que você tem em torno de algo que você vai comprar, justamente para a área de precificação, quando você vai criar o preço de um produto ou serviço, quando você está fazendo algum tipo de análise para tomar decisão, etc. Então tem que se levar sempre em consideração tudo aquilo que foi gasto para colocar aquilo em condições de funcionamento. Não somente o valor que foi pago por um bem específico na nota fiscal, ok? A análise para isso e todos os processos que tem que fazer são um pouquinho mais complexos, tem que levar muita coisa em consideração. Os prazos normalmente admitidos e as respectivas taxas estão no slide a seguir. Vamos lá ver elas. Computadores e periféricos, vida útil estimada 5 anos, taxa anual 20%. Veículos, 5 anos, 20%. Lembrando aquilo que eu tinha dito, computador, por exemplo, tem empresa que vai utilizar por mais de 5 anos. Mesma coisa, veículo, vai ter empresa que vai ter lá um Uno bem antigo e vai estar lá em circulação ainda, ok? Isso acaba virando mais uma escolha estratégica da empresa para não fazer um novo investimento naquele período. Tudo bem que para a empresa, às vezes, comprar um veículo é mais fácil que para uma pessoa física, mas ainda assim, a estratégia da empresa, aquilo que a empresa quer para o seu negócio, acaba influenciando muito mais às vezes. Equipamentos, ferramentas, máquinas, móveis, utensílios, instalações, 10 anos, ok? Lembrando que tem muitas coisas que quebram antes, tá? Mas isso aqui é o prazo para a gente ter uma taxa anual de depreciação para ser considerada ali. E edifícios e construções, 25 anos, é a taxa anual de 4%. Pode ver que nesse caso aqui é bem menor. Mas do mesmo jeito que nesses aqui acaba se ultrapassando um pouco tempo, nesse caso aqui pode se passar muito mais ainda. É difícil imaginar isso acontecendo. Então vamos falar do primeiro método de depreciação, depreciação linear. É o método que contabiliza como despesa ou custo, uma parcela idêntica do valor do bem em cada período que se passa. Exemplo, uma empresa adquiriu um veículo com a vida útil estimada de 5 anos, pelo valor de R$ 40.000, com o valor residual de R$ 10.000. Lembrando aqui que é um caso didático, então o valor está bem arredondado. Hoje em dia, conseguir um veículo por esse preço, por mais que seja, digamos, a versão mais básica de um carro popular, está cada vez mais difícil, né? Qual será o valor de depreciação anual? Qual será o valor de depreciação mensal? Então vamos lá. Depreciação anual. O veículo custou 40.000, nós podemos vender ele por 10, ok? Então aqui, nessa primeira parte de depreciação anual, tem essa subtração do valor que está sendo pago pelo valor depois que vai ser o residual, aquilo que você vai conseguir revender o bem posteriormente. Aqui nós temos o período de depreciação, que seria 5 anos, perfeito? Então aqui nós temos 40.000 menos 10.000 vai dar 30.000. Divididos por 5 dá 6.000 anual de depreciação, perfeito? Primeiro ano vai depreciar 6.000, segundo vai depreciar mais 6, vai gerar 12.000, no terceiro ano vai somar 18.000, no quarto ano vai ser 24.000 e no quinto ano, depois de completo, vai dar os 30.000 que estava aqui. Perfeito? Nada muito complexo, é uma matemática bem básica aqui. Depreciação mensal, basta pegar a depreciação anual e dividir por 12. Se aqui tinha 6.000, 6.000 divididos por 12 vai dar R$ 500, ok? Então vai depreciar R$ 500 por mês, tá bom?
Viram? Não é nada muito complexo, ok? Bem tranquilo. Esse método aqui, pelo menos, ele é bem fácil. Os outros são mais complexos, mas dá pra ver que é uma complexidade assim que não é algo necessariamente que deve ser aplicado, tá? Mas cada caso é um caso. Método de depreciação pela soma dos dígitos. Método de depreciação pela soma dos dígitos. Esse método consiste em somar os algarismos que compõem o número de anos de vida útil do bem, indo do 1 e aumentando até chegar ao n ou t. Lembrando que muitas das coisas que a gente vê em matemática, a descrição teórica do negócio parece não fazer sentido nenhum. Mas quando você vê isso aplicado em uma fórmula, é bem simples. Em seguida, você vai dividindo esses mesmos valores pelo resultado da somatória, partindo do maior ao menor, multiplicando os resultados pelo valor do bem a ser depreciado. Então aqui, no nosso mesmo exemplo, tá bom? Dos 30 mil do veículo. Mantendo o mesmo exemplo passado no método linear, teremos. Nosso tempo aqui seria 5, perfeito? Então, você já lembra da fatorial, que seria a ideia de você pegar e vai somando todos os números que compõem até chegar no último, perfeito? Então vai ser aqui. Nós temos o 5 com o nosso limite, então a gente pega todos os números que antecedem o 5, depois o 0, números inteiros somente, e vamos somá-los todos, ok? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, ok? Não é tão difícil. Se fosse 10, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfeito? O que a gente vai pegar agora é somar todos esses números. Então 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15. Então, deu 15, ok? Então a gente pega aqui, cota do primeiro ano, vai ser 5 divididos por 15, vezes 30 mil, que vai dar 10 mil. No segundo ano, vai ser 4 divididos por 15, perfeito? Você vai fazendo essas divisões por esses mesmos números aqui, sendo deles divididos pela somatória deles, só que numa ordem decrescente, ok? Então, o primeiro começa com 5, 4, 3, 2, 1. Eu faço todos eles divididos aqui por 15, ok? Então, o primeiro ano vai ser 5 por 15, segundo ano vai ser 4 por 15, terceiro ano vai ser 3 por 15, quarto ano vai ser 2 por 15, e quinto ano vai ser 1 por 15, perfeito? Ele seguiu uma ordem decrescente aqui, do maior para o menor, sendo dividido todos eles pela soma disso aqui. Depois, cada fração dessa vai ser multiplicada pelo valor dos 30 mil, ok? Então, 5 divididos por 15 vezes 30 mil vai dar 10 mil. 4 divididos por 15 vezes 30 mil dá 8 mil. 3 divididos por 15 vezes 30 mil dá 6 mil. 2 divididos por 15 vezes 30 mil dá 4 mil. E 1 divididos por 15 vezes 30 mil dá 2 mil, ok? Então, basicamente, aqui nós tivemos o valor que o bem vai se depreciar a cada ano, ok? Então aqui nós começamos então depreciando mais, 10 mil, depois passa a ser 8 mil, depois 6 mil, depois 4 mil e por último 2 mil. Tá, mas por que esse método existe? Para que ele é utilizado? Qual que é a lógica por trás de fazer um negócio tão mais chato e complexo do que o primeiro modelo? Você pode utilizar uma lógica que é a seguinte. Por exemplo, quando você compra um bem, vamos dizer um veículo, realmente que nem no caso aqui é um carro. Se você pegou um carro e comprou um carro, quando você tira da concessionária, você vai ter um gasto muito maior, certo? Vamos dizer assim, usar esse termo. Vai ter um prejuízo por ter comprado aquele bem com valor maior, assim que você tira da loja, você já vai perder um grande percentual de valor dele. Correto? Todo mundo conhece a realidade. Se tirou um carro da loja, você não consegue revender pelo mesmo preço que está pagando ali por ele zero, ok? Isso aí é inquestionável. A maior parte das coisas funciona com uma lógica extremamente parecida. A partir do momento que você tira da embalagem original, ele desvaloriza mais do que vai desvalorizar nos últimos anos de uso daquilo lá, ok? Então, digamos assim, no primeiro ano para o veículo, ele vai desvalorizar 10 mil. Já no segundo ano, ele já não é um carro novo, ok? Quando você está passando um carro que tem 1 ano de uso para 2 anos de uso, teoricamente ele vai desvalorizar menos do que estaria desvalorizando se fosse pegar ele zero da loja e pegá-lo e revendê-lo. Então, tipo, a ideia é exatamente essa. Com o passar do tempo, os bens começam a desvalorizar cada vez menos. Sem contar que algumas vezes, se isso for considerado um aspecto mais pessoal e menos empresarial, muitas coisas acabam até valorizando mais ao longo do tempo. Tinha coisas que antigamente era barata que agora você vai ver está caro. Inclusive, tipo, peças de computador e afins. Até videogames mesmo, são coisas eletrônicas que acabaram ficando caro porque o dólar aumentou, daí a demanda subiu, o interesse das pessoas por coisas mais antigas também aumentou, daí as pessoas conseguiram subir o preço das coisas usadas. Isso afeta mais mercados e é uma coisa bem visível no nosso cotidiano, principalmente quando o nosso país está em crise. Mas enfim, entender a lógica desse sistema, ele tem essa operaçãozinha matemática. Então você pega o número de tempo máximo de depreciação daquele bem, faz a somatória do 1 até esse número de tempo máximo. Perfeito, está aqui. Lembrando que se o período passado for em meses, etc., não vai ter que converter, tá? É a mesma lógica que todos os exercícios que a gente fez em matemática financeira até esse momento. Então você vai pegar aqui, vai colocar do 1 até o número final, que no caso é 1 ao 5, ficou 2, 3, 4, 5. Vai somar todos esses números, depois vai pegar cada um desses números do maior para o menor e vai dividindo por 15 e multiplicando pelo valor total que vai ser depreciado.
E dessa forma, do maior para o menor ali, você vai tendo depreciação de cada período sendo feita ali corretamente, perfeito? Então aqui, lembrando por que isso aqui acontece, porque quando você compra um bem, naturalmente, ele deprecia mais no início do que no final, ok? E esse então é um método de depreciação específico para algumas situações, tá? Então, vamos lá. Método de depreciação pela quantidade produzida. Neste método, a depreciação terá como base unidades produzidas no período, assim como a estimativa de quantidade de produtos que a máquina deverá produzir durante a sua vida útil. Por exemplo, vamos considerar uma máquina que custou 15 mil e que ela pode produzir durante a sua vida útil 1000 unidades. Digamos ainda que, após sua vida útil, ela poderá ser vendida por 4 mil reais, ok? Por que isso aqui existe também e por que isso aqui é importante? Tem bens que são muito utilizados e dessa forma eles acabam desgastando mais rapidamente. A maneira que se utiliza e a sua aplicação influencia diretamente na durabilidade daquele bem. Então não adianta, por exemplo, a máquina ter a durabilidade de 10 anos, sendo que na prática ela vai acabar estragando muito antes e ficando fora de uso, simplesmente porque gastou toda a sua unidade, digamos, sua capacidade produtiva, e por mais que você gastasse dinheiro para pegar e consertar ela e afins, talvez isso nem fosse possível, nem fosse viável. Às vezes o preço de conserto de alguma coisa é muito maior do que o preço efetivo daquele bem, o quanto ele vale, tornando isso uma operação inviável, ok? Isso aqui para carro daria certo? Se for para usar com uma lógica, poderia ser aplicada uma ideia baseada em quilometragem, ok? Mas é muito pouco utilizado, então nem vale a pena muito entrar nessa discussão. Mas para máquinas isso aqui acaba sendo algo muito real, ok? Quando você trabalha com produções de máquinas enormes, isso aqui acaba sendo levado em consideração, principalmente porque tem os custos de manutenção, então muitas vezes tem aquela questão também de que a capacidade desse bem e a tecnologia dele começa a ficar ultrapassada, então vale a pena investir numa modernização do que ficar fazendo manutenção desse tipo de bem, ok? Esse aqui é um método matemático extremamente simples, aquilo que eu disse. Se vocês viram tudo que já viram nesse semestre, ver isso aqui é mamão com açúcar, ok? Então temos aqui custo do bem, valor residual, que é o valor que a gente consegue vender no final. Então o valor depreciável vai ser 11 mil reais, ok? 15 mil menos 4, 11 mil. Estimativa de produção antes que a máquina exploda ou simplesmente pare de funcionar vai ser 1000 unidades, ok? Então, depreciação por unidade produzida. Nós temos aqui 15 mil menos 4 mil divididos por 1000, ok? Vai ser o valor que nós pagamos, o custo do bem. Tem aqui os 4 mil, que seria o valor residual, sendo divididos pela estimativa de produção, ok? Que seria de 1000 unidades. 15 mil menos 4 mil dá 11 mil, divididos por 1000, vai dar igual a 11 reais por unidade produzida. Pense que isso aqui não é um equipamento que produz uma coisa extremamente besta e barata, tá? Seria uma coisa mais cara para realmente compensar e que a máquina fizesse do início ao fim, tá? Dentro dessa lógica simulada aqui. E se em um ano inteiro tivéssemos 250 unidades produzidas, quanto seria considerada a depreciação desse período? A depreciação a ser considerada no período seria igual a 250 vezes 11, que daria R$ 2.750, ok? Isso aqui é algo bem simples, é difícil imaginar isso em alguma realidade específica numa empresa, alguma coisa, que realmente fosse dar, não, essa máquina só produz 1000 unidades. Isso aqui muitas vezes está associado à garantia, tem outras relações aqui que podem ser vistas, tá? Mas normalmente a máquina, seu máximo de eficiência, sem precisar de manutenção nem nada que seja aconselhado nesse sentido, vai ser 1000 unidades, então você vai considerar de acordo com quanto ela está produzindo e quanto que é o uso dela, ok? Como eu disse, aqui é um caso simulado. Normalmente as máquinas vão ter manutenções, vai chegar um ponto que realmente não vai dar mais, mas as empresas tentam esticar o máximo possível enquanto isso ainda tiver algum valor para ela, ok? Gente, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Podem ver que ele está bem curtinho, tá bom? O que vai ser passado em sala de aula não vai ser nada muito mais complexo que esse, talvez dê uma aumentada nos slides, quantidade de exemplos, mas em geral é isto daqui. Façam os exercícios, eles também não estão muito difíceis e qualquer dúvida que vocês tenham, entre em contato comigo que eu tenho o maior prazer do mundo em ajudá-los, beleza? Um grande abraço a todos, uma ótima semana e um bom fim de semana, porque a gente só vai se ver na semana que vem, perfeito? Um abração, gente. Até mais.